Olá, conselheiros e conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, onde nós trazemos aqui pela Board Academy conselheiros, empresários, executivos, para falar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. E com isso levar até você um conteúdo de qualidade, com ensinamentos, aprendizados, pílulas de sabedoria sobre aquilo que o nosso convidado passou durante a sua trajetória. Hoje, junto comigo, tenho aqui o prazer, a honra de estar com o Udo. Seja bem-vindo, Udo. Oi, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado. Tudo ótimo. Quem que a gente trouxe para o nosso episódio de hoje, Udo? Hoje é surpresa. Hoje a gente vai ter o prazer de entrevistar aqui no podcast da Board Academy o Thomas Manning Shepard Berkish. Thomas. Falou perfeitamente, hein? Tá Parabéns, vendo? Eu treinei bastante. Mas eu merece, não vou nem bacana. ousar repetir esse sobrenome porque é muito chique para mim. Thomas, seja muito bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado, Marcelo e Udo. É um prazer. Um prazer a todos que vão assistir aqui conosco essa conversa aqui. E como você falou bem, essa é uma conversa franca, tranquila, falar um pouco da minha trajetória, né? E espero atendê-los aí com as perguntas picantes ou não. Vamos ver o que vem. Vamos lá. Eu costumo fazer uma analogia, Thomas, entre a foto e o filme. Se nós simplesmente apresentarmos a foto, o Thomas é ou está algumas coisas no dia de hoje. Mas e para chegar nesse momento atual? Existe um filme. Então a gente vai voltar um pouco no tempo desse filme, nessa trajetória, começando lá talvez da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, para saber quem é o Thomas contado pelo próprio Thomas. Da onde você veio, aonde você nasceu, sua família, formação, e daí a gente começa a nossa conversa, pode ser? Pode, claro. Foi legal que você começou por aí, porque até você agradecer a você pelo livro também, os conselheiros também, né? E quando eu estava começando a preparar, enfim, o meu capítulo ali no livro, de fato, né, remete um pouco desse passado, de onde começou, né? E a trajetória é importante. Então, você remete coisas pessoais na família, onde você está ali na sua adolescência, onde você está tendo provas ali de começar a vida adulta, né? Daquele desafio de sair da vida de criança para uma vida adulta, que é um desafio para todos, eu imagino. E como foi e o que me fez chegar aqui, na verdade, né? Então, acho que para todos ali, pelo menos no meu caso, que teve parte da infância, adolescência, no final dos anos 80, no começo dos 90, foi uma época mais difícil para vários, né? No meu caso, o meu pai era empreendedor, trabalhou uma fase em empresa, depois realmente foi empreender. Então, trazia, obviamente, isso muito para dentro de casa. A gente chegou a ter, em alguns momentos, o escritório dentro de casa também. Então, isso acaba... Não tem como não misturar, né? Por mais que estivesse ali na edícula no final na casa, você acaba trazendo para dentro da casa o trabalho, né? Quer dizer que já tinha o tal do home office lá na década de 80, já tinha assim. Depois ele mudou, teve fase que ele estava na rua do lado, mas ele vinha almoçar em casa, então a gente convivia bastante. Isso aonde? Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Sou de São Paulo, toda a família de São Paulo, apesar do nome, né? Que o Udo pronunciou tão bem. Todo mundo é de São Paulo. É vida de imigrantes. Então, todo mundo, os antepassados têm uma história todas de imigrantes, tanto o lado, vamos dizer, anglo-saxão, né? De americanos e ingleses, que vieram trabalhar em empresas de tanto linha férrea como de eletricidade aqui em São Paulo, né? Em geral, São Paulo, Brasil ou na América do Sul, né? Em geral. Muitos pioneiros, enfim, pessoas que arriscaram, talvez trocaram o conforto do que estavam para tentar uma vida melhor ou algo melhor. Seu pai já é brasileiro? Meu pai é brasileiro, primeira geração. Meu pai, aí o lado do meu pai é o lado húngaro, né? Que é a questão de entre-guerras e tudo mais, e acabaram vindo para o Brasil. Então também, sempre, acho que pessoas que se predispuseram a sair de onde estavam, talvez com pouco conforto de onde estavam, para arriscar e vir para o Brasil. Então acho que essa muito mérito, louvor aí que vieram. Eu sempre tento resgatar esse tipo de coisa, né? Então aí a gente tem isso em comum, porque meus avós também, eles tinham toda a estrutura, né, na Europa, na Alemanha, e vieram para cá por conta da guerra. Sim. E se estabeleceram aqui e aí deram continuidade. Mas o seu sobrenome é tão difícil assim como o do Thomas? Eu acho que é mais, hein? Eu acho que a fonética é um pouco diferente, né? Udo Kurt Gierlich, aí já começa a enrolar um pouquinho, né? Mas somos todos brasileiros, né? Então eu me sinto muito brasileiro 100%, então nos hábitos, em torcer para a seleção brasileira, enfim, tudo mais, gosto muito de futebol também. Mas vamos voltar lá naquela juventude. Claro, São Paulo, filho de um empreendedor. Exato, numa época difícil, anos 90. Eu acabei criando gosto pela coisa,
tanto ver meu pai trabalhando e vendo, né, se esforçar ali, então acabei no começo ali, né, ainda no colégio, ajudando ele também né, fazendo orçamentos para ele, tinha uma empreiteira, então fazendo parte de orçamentária, levantando preço, então comecei a ganhar gosto pela coisa. E aí veio aquela decisão muito difícil de saber o que você quer fazer. Eu tinha muito, talvez, uma pressão familiar, talvez já tenho que virar médico, não tem nenhum médico na família, mas eu gostava, fazia até biológicas no colégio, quando você decidia, né, fazer esse tipo de coisa no colegial. Mas acabei decidindo fazer engenharia. Talvez por essa influência, até de trabalho mesmo. Eu sempre busquei, até para me motivar nos estudos, o trabalho sempre me motivou. Então, logo no primeiro ano da faculdade, que não é uma coisa muito comum no Brasil, pelo menos, eu já fui fazer estágio. Eu já vinha de trabalhar com meu pai e tudo mais, ajudar em Numa casa. época que, se não me engano, os primeiros anos da faculdade de engenharia eram meio que neutros, né? Para todas as áreas de engenharia. Pelo menos no meu caso, eu me formei na FEI, lá era tudo junto, né? Então, se você fosse fazer que é o famoso biênio, né? E que era difícil arrumar um estágio justamente por isso, difícil. porque você ainda não tinha... Você não tinha um direcionamento ainda. Para mim, foi a partir do terceiro ano, né? Que falaram, não, vou fazer engenharia mecânica, tá bom. Então, Mas você entrou já sabendo eu entrei em engenharia civil, que você... eu escolhi, mas o Udo tem razão, no final do dia você escolhe engenharia civil, mas poucas matérias, o biênio, que são as primeiras matérias mais básicas, né? Mas eu já estava no curso de engenharia civil, então eu já sabia o que era o final, e eu queria testar também se era aquilo que eu gostava. Apesar de ter escolhido engenharia, eu sempre fui muito bom na escola em geografia e história. E aquilo, até para o orientador da escola, falar, pô, mas você vai fazer engenharia, você vai fazer economia, administração. Eu falei, puta, não, acho que a engenharia é o melhor caminho. Eu posso ser engenheiro e posso ser depois trabalhar, sei lá, como consultor ou como em banco, onde eu fui trabalhar depois, mas eu chego lá. Então, esse foi um pouco da trajetória desse começo, e sempre o trabalho me motivou. Então, sempre tive essa curiosidade de falar assim, pô, qual que é a finalidade? Por que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Onde eu quero chegar? Né? Qual que é a finalidade disso aqui? Pô, a faculdade é o fim? Tá, mas... Pô, então o fim disso aqui é um trabalho, é alguma coisa que eu tô ali para poder chegar no objetivo final. Então foi assim que eu fui... Do propósito, exatamente. Desde jovem já vem aquela coisa do questionamento do propósito. Exatamente, o propósito para mim sempre foi importante. E eu abri mão, obviamente, na faculdade, né, daqueles primeiros anos ali, como o Udo falou bem, não do estudo em si, porque você quer sair logo da faculdade, porque você quer, putz, eu tô gostando do trabalho e tudo mais, e gostei bastante de trabalhar com engenharia no começo. Mas você quer sair logo. Você não entrou em engenharia para tocar os negócios do seu pai, não era esse? Não. Eu queria realmente... Eu achava que era um curso bastante completo, de formação muito completa. Eu vi exemplos de pessoas, conheci muitas pessoas que eram engenheiros, mas faziam outras coisas. Então eu falei, olha, acho que meu leque de oportunidades vai ser bastante interessante se eu for trabalhar se eu for fazer engenharia como um curso. E para mim foi a verdade, né? Então, no final do dia, depois, no meio do curso, eu decidi... Olha, eu já trabalhei um pouco com engenharia, 3 anos, já fiz estágio, acho que eu já sei o que é, o que eu posso esperar disso aqui. Vou querer fazer um pouco de estágio, que eu tenho tempo ainda, a trabalhar em banco. Que é uma coisa também que me instigava também, a curiosidade também, talvez o propósito, saber se era aquilo que eu queria fazer, de trabalhar no mercado financeiro. E aí eu fui no meio da faculdade ali, já com uns 3 anos de experiência de trabalho, fui trabalhar com banco. Entrou no programa de trainee, de estágio? Estágio no começo. Nossa, estágio. É engraçado, porque na faculdade, na minha turma também, muitos colegas foram para banco. E é engraçado, e os bancos gostavam de ter estagiários advindos da engenharia, porque eu acho que era pelo cadenciamento do pensamento, né? Pelo ordenamento. O banco, ele tá na área de serviços, mas o banco é muito ligado a processos, a uma indústria. Então, os processos são muito fortes no banco, né? Sistemas, qualidade de serviço, acompanhamento. Então, o engenheiro carrega muito disso. Não só quem trabalha numa tesouraria de banco, né? Que tem cálculos importantes, mas a parte processual. A gente brinca muito no mercado financeiro que o Itaú, por exemplo, é um banco de engenheiros. E né? A família Setúbal é toda formada de engenheiras, na sua grande maioria. E é um banco reconhecido no mercado como um banco muito bom em processos, onde as coisas realmente têm manual, tudo funciona. Quando eu fui trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar no banco americano, né, o primeiro que eu trabalhei, tudo manual. Parece muito com a indústria, né? Então lembra muito a indústria, né? De você ter tudo manual, tudo tem um processo, tudo funciona. Eu não sei se existe uma estatística para isso, nem sei se faria sentido, mas eu tenho uma impressão de que boa parte dos funcionários, especialmente dos bancos, mas por que não dizer das áreas financeiras,
empresariais como um todo são formados por ex-engenheiros. Ou tem engenheiros, bastante. nunca é um ex-engenheiro, né? Bastante. Engenheiro de formação, mas que veio para a área financeira de alguma Sim, forma sim. e virou controller, CFO. Temos até presidentes de Banco Central. O Rick Não. Meirelles é um engenheiro também foi. o Né? Bob, né? É verdade. Ele é engenheiro conta essa também. história pra gente. Ele é engenheiro também. Bom, muito bem. E aí, Bastante. primeiro estágio na área da engenharia civil, depois estágio num banco, num primeiro banco. E como foi esse desenrolar? Até aí solteiro ainda? Já, o casamento já tinha aparecido? Solteiro. Foi pouco depois. E aí foi um pouco desse começo de banco. Aí eu me formei no final do dia, né? E foi uma época difícil, né? Porque teve uma troca aí de governo e tudo mais. E os bancos, eu estava no banco americano, então sempre um pouco mais receoso em relação à troca de governo na época. Qual banco era? O Bank Boston, que nem depois acabou virando o Banco Itaú aqui no Brasil, né? Que, diga-se de passagem, isso aí a gente está falando de década de 90 já, né? De comecinho dos 2000. 2000? 2000, Eles construíram aquele... Um prédio daquela... prédio lindo ali na na Berrini. Isso, eu ia falar desse prédio e da referência que eu tinha do outro lado, desse lado da mesa, Sim. como cliente do Boston, como um dos melhores bancos daquela época para se trabalhar. Era realmente incrível. Sim. Tinha eu acho que o Citi, os dois bancos americanos que estavam mais sólidos no Brasil, tinha uma proposta muito interessante. Mas ele foi comprado lá fora e acabou... lá fora, acabou depois, obviamente... A estratégia mudou e tudo mais. E essa questão também de troca política, acho que no Brasil era pequena a operação global do comprador lá fora. Então acabou... O Itaú viu oportunidade como um banco bom e acabou absorvendo... Grande parte do banco Personalité hoje é... Qual área do banco que você trabalhava? Eu trabalhava na área de grandes empresas, focado no setor de telecomunicações e energia. Então eu peguei muito dessas levas de algumas privatizações. Em produtos ou atendimento a cliente? Atendimento a clientes. Atendimento direto ao cliente. Era crédito ligado a atendimento a clientes. Então a gente era uma área ligada à aprovação de crédito, mas junto com comercial. O nome Omar ou Osmar do Câmbio te faz alguma lembrança? Não. Alguém que você conhecia lá. Era um cara que me atendia lá. Então, e aí eu criei muito gosto pela coisa. Eu tive, realmente, nessa mudança do próprio banco no Brasil, buscar uma outra oportunidade. E eu consegui num banco espanhol, no Santander. E depois, onde eu trilhei aí grande parte da minha carreira até o final do ano 2021. Né? Trabalhei muito com o Santander, muito. Nossa, lembro de grandes nomes aqui, grandes parceiros. Sidney Peron na mesa. Sim. Biondo, Marcelo Biondo. Biondo. Conheço bem. Temos, inclusive, um board member aqui que passou pelo Santander, se não me falha a memória. Sim. Se eu não me engano, 2. 2? Eu não... Esse mundo Se eu a não gente me engano, aprende que sim. ele é muito... Tem bastante. mas tem Banco Real e Santander, pequeno, depois se exatamente. juntaram, né? Então tem bastante gente, sim. Também, né? Brown Bank. São excelentes bancos aí. Banco Real. Banco Real e a BN, exato. Itaú, Santander, né? Bradesco também, fizeram muitas aquisições, né? Então, muitos bancos menores foram sendo aglutinados aí. O que acontece é que, para uma operação de banco, né? E o Santander tinha essa estratégia que você tem que ter uma presença no banco de varejo, né? Tô falando, né? Você tem que ter, no mínimo, o Santander tinha uma estratégia de 10% de market share no varejo. Então, ou você tem essa margem, esse tamanho de mercado para você, vamos dizer assim, ser eficiente em custos, né? Você tem todo o custo de operação, de tecnologia, etc e tal, ou você não está... Foi o que aconteceu com a HSBC, com o Citi, que saíram do varejo no Brasil, né? Você entrou no Santander antes dele ter adquirido o Banespa ou depois? Depois. A questão Depois. do Banespa foi em 2000, eu entrei em 2003 no Santander. Eu trabalhei no centro, né, da cidade, que eu adorava o centro da cidade, para mim é maravilhoso, uma pena que se degradou, vamos dizer assim, mas toda a parte de infraestrutura, tudo que você tem ali, metrô, bons restaurantes, enfim, você faz tudo a pé ali, era muito interessante também. No prédio do antigo Banespa? Do Banespa e no próprio Boston, até antes da gente mudar para o prédio da Berrini, né? Também trabalhei no centro, então, eu adoro o centro, para mim tem todo um glamour. Um glamour, prédios interessantes, alguns arquitetos bem famosos do passado, então é uma parte muito da cidade que acho que até a gente precisa valorizar mais também, né? Aqui no nosso podcast, além de, obviamente, contar a história do nosso convidado, a gente sempre busca tirar pílulas de sabedoria, insights das nossas conversas. E aqui talvez a gente possa já ter um primeiro insight trazido por você, no sentido de uma comparação, e não é por bem ou por mal, mas no sentido de como foi a sua experiência numa empresa, num banco americano e depois num banco espanhol. Sutilezas, detalhes de cultura, né? Porque o nosso público que está aqui nos ouvindo, muitos conselheiros, vão trabalhar em 1, 2, 3 empresas que são totalmente diferentes.
E a abordagem nossa como conselheiro vai ter que ser diferente também, né, Udo? Você Com que certeza, vive isso, no seu dia a dia. e isso a gente percebe também em empresas familiares, né? Empresas familiares, dependendo da cultura da família, a abordagem é totalmente diferente. Né? Então, você experimenta isso e é interessante você ter esse conhecimento prévio, né? Se dedique um pouco, estude um pouco para você saber qual a melhor abordagem. Com certeza. Então, Como foi eu isso lá acredito para que você? nas empresas, né, a gente, desculpa, mas a gente viu esse caso, pelo menos eu tive um caso dentro, né, da minha família mesmo, que é misturar culturas, uma cultura americana e uma cultura alemã. No caso da Autolatina, na década de 80. Minha irmã trabalhava lá, ela falou, eu não consigo trabalhar, é diferente. A cultura era totalmente diferente. Né? E depois eu vivenciei uma outra história também, pessoalmente, que foi a joint venture entre a Voith e a Siemens. São duas culturas germânicas. Porém, os processos são totalmente diferentes. E mesmo assim, a gente precisava ainda de uma harmonização. Né? Eu imagino que, né, no caso da Autolatina, a coisa, né, tanto é que depois desandou. Mas essa questão da cultura é extremamente relevante. Você pegou um ponto aí. Inclusive, muito importante. Já que você me devolveu a bola, aqui na Board Academy, uma das nossas formações é o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Quero fazer isso daí, hein? No programa de formação, uma das nossas matérias diz respeito à cultura organizacional. Exatamente. Como isso é importante. E o conselheiro, nosso querido Eduardo Gomes, fala muito sobre isso. É o guardião dessa cultura, né? De permear isso. Quando a gente fala aquele colaborador tem ou não tem fit cultural, né? Então, qual que é a cultura da sua empresa? Ou qual cultura você gostaria que ela tivesse? Quando uma empresa adquire outra, né? E aí, já passando a bola para você, Santander tinha acabado de adquirir o Banespa. Eu cheguei 3 anos depois. Mas a gente sabe que ainda tinha gente ali que era funcionário público até um dia e no outro dia passou a ser privado. Como que foi isso, então, essa sua experiência americana com depois espanhola, mas também essa vivência do público com o privado, né? Legal. Ótima provocação. Eu vou emendar com alguma e vou contar uma história, né? Porque vamos lá. Também vou contar do Santander, da minha trajetória no exterior. E vou te falar de culturas lá fora e também para emendar na tua pergunta, que é muito boa. Eu acho que nas empresas, eu vejo 2 coisas muito relevantes e são essenciais para uma empresa tenha sucesso. Esse é o que eu, né, como enxergo, propósito e cultura. Então, que andam juntas, né? Talvez se misturam, são a mesma coisa, não são, a gente pode debater aqui, mas essas 2 coisas são essenciais. E a cultura é o que tanto o board, né, como obviamente os executivos da empresa, tem que primar que aquilo siga. Como é que eu sei que aquela pessoa que está em São Paulo, a pessoa que está lá em Belém do Pará ou em Porto Alegre estão fazendo de uma forma igual ou segue aquele mesmo padrão cultural daquela empresa, né? Estão transpirando, estão respirando aquilo todo dia, né? Então isso é isso que o board, obviamente, e os executivos têm que primar em seguir. Numa empresa americana, como eu falei um pouquinho antes, você via que era uma empresa global, então os processos vinham lá de fora, manuais, enfim, era muito amarrado no bom sentido e também num sentido não tão bom assim, porque você tem essa parte de tropicalização que a gente também vê muito no Brasil, também é importante, e eu falo um pouco do Santander depois, mas então eu via que era muito legal por um lado, até para quem estava, eu começando a carreira, eu tô aprendendo aqui, manuais aqui, como o cara que tá lá em Boston, o cara que tá em sei lá, em outro lugar do mundo, está aprendendo. Então os cursos, o padrão, o cara que entrava tinha uma formação muito igualitária, né, de formação. Os bancos americanos tinham muito esse, e ainda tem muito o programa de trainee, né, nesses bancos, assim, o cara, ele pode ser engenheiro, filósofo ou biólogo. Ele pode entrar no programa lá de investment banking, numa Goldman Sachs, um JP Morgan, no Bank Boston na época, porque o que importa para eles é cultura. Eles estão importando, aquele cara tem o fit. Eu não me importa se o hard skill desse cara é engenheiro ou não é engenheiro. Ele pode trabalhar com o banco de investimento como mas se o cara é um filósofo de uma boa faculdade, uma boa formação e tem o fit cultural, eu vou formar esse cara na tecnicidade. Então, eles tinham muito isso também. Então, eles davam muita formação, porque eles estavam mais importando no teu fit cultural e aí investiam muito em você, em treinamento, e os padrões eram muito dados. Por outro lado, esse padrão também acabava, e talvez o que impediu desse banco crescer mais era o fit cultural do Brasil. Você precisa tropicalizar em algumas coisas, né? E aí eu passo para o Santander e eu vejo que esse banco, por um lado, não tinha essa organização, talvez, de engenheiros, né, de processo e tudo mais. Era um banco muito mais moldável, mas que se adaptou super bem ao Brasil porque tinha poucos processos e talvez o Santander era muito mais que um banco multinacional
ele é um banco, ele é uma coligação de bancos locais, que tem uma unidade na Espanha, etc. e tal, mas diferentemente de um banco multinacional, como um americano, a estrutura mesmo de como ele estava formado era que os chefes locais mandavam muito mais que os chefes globais. No banco americano, onde eu trabalhei, era o chefe global. Então você reportava para uma linha global e aqui no Santander você reportava para uma linha local. Tínhamos, obviamente, que parâmetros internacionais e tudo mais, mas eram muito de auxílio. Então valia muito mais o que era... Por isso que o Santander tinha essa jogada de marketing muito interessante também, e como ele era, né, que é um banco um banco local, mais internacional, né? O mais internacional dos bancos locais. Olha só como ele jogava, né? A construção da resiliência, né? Resiliência corporativa. Olha só. Incrível. Interessante isso. E aí vem um pouco do ponto, né? Só para concluir aqui a linha de raciocínio, era o também comprar vários bancos. Santander foi absorvendo muitas coisas de quem ele foi adquirindo. Quem compra tem que ser adaptativo, né? Exato. Então, eu acho que o mais gritante que para todo mundo que estava ali foi quando teve essa aquisição ou fusão com o Banco Real, com a ABN AMRO, no Brasil, né? Já era uma fusão de Eram bancos grandes, os dois bancos, então estava ali, realmente ele estava entre os 10 maiores, então era uma junção muito relevante. Então não dá para você falar assim, não, a cultura é só do Santander. Não é. Tanto é que no começo, né, o presidente do banco foi o Fábio Barbosa. Então, na verdade, muita cultura do ABN e do Banco Real foi absorvida pela gente, né, pelo Santander à época, e que foi interessante, a gente também se moldou, e até para preservar também, como você fala bem de cultura, né, os clientes também perceberam que, esse banco conseguiu me absorver e conseguiu sentir o que eu queria como demanda de mercado. Então, isso foi importante também. Aqui fica talvez um outro insight também para quem está nos assistindo, e talvez você, empresário, você amanhã pode decidir comprar empresas. A sua empresa pode ir a mercado e ser vendida para outra empresa. Uhum. Não significa que quem compra necessariamente vai ditar as regras e aquela cultura dela, os processos, os procedimentos, os sistemas serão os que vão ser adotados por essa nova empresa. Exato. A gente tem que aproveitar o melhor de ambas as empresas. A que comprou e a que foi comprada, não é isso? Aí já fica a primeira lição aqui para os conselheiros que estão nos ouvindo aqui. Ó. Se você estiver à frente de uma empresa que estiver passando por um processo de M&A, preste atenção nessa conversa aqui, cara, que você vai aprender muita coisa. E a sinergia não é só a planilha de custos, né? A sinergia é isso, de você aproveitar melhor de cada cultura. Pô, o que aquele, no caso ali, que aquele banco fazia melhor, né? A parte ali de proposta de políticas verdes, o ABN estava a anos-luz do Santander. É verdade. Né? Já era signatário de alguns acordos, etc. e tal, então ele estava muito, muito à frente, né? Então o banco aproveitou muito disso, dessa pegada mais verde do banco, sustentabilidade e tal. Hoje é um banco muito reconhecido isso no Brasil e fora também. E depois, por exemplo, na causa de sustentabilidade, a pessoa que era do ABN, que veio do ABN, veio do Banco Real, hoje no Santander, até quando eu fiquei lá, ele era o chefe global da toda a parte, vamos dizer, de crédito sustentável do Santander, no mundo. Então assim, e sentado no Brasil. Olha só. Né? Então você absorver uma cultura, né? Então o M&A não é só absorver e jogar fora o que você comprou e colocar planilhas de custos, né? Tem muito desse de aproveitar a sinergia de fato como ela deve ser, porque o cliente vai sentir isso na ponta, os fornecedores, os stakeholders, como todo mundo, esse banco ou ele aproveitou tudo ou ele jogou fora de tudo. Então tem casos que o banco compra ou as empresas compram e jogam toda a sinergia pela janela. Isso Aí me vem uma outra questão muito importante. Quando eu passei pelo processo de joint venture entre a Voith e a Siemens, né, então estamos falando de pessoas, enfim. Né? Então você tinha as duas empresas que eram de culturas germânicas, porém de processos totalmente distintos. E aí, pegando o gancho no que você falou, nós tivemos que rever todos os processos da empresa, absolutamente todos. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, claro. o que nós fizemos? Não vai prevalecer de quem comprou, de quem foi comprado. Então, nós vamos primeiro absorver, identificar, mapear quais são os melhores processos, as boas práticas de cada um, incorporar aquilo e criar novas que poderiam ser melhoradas. Então, e isso criou um ponto muito importante também, que é o seguinte: você começa a ter o comprometimento das pessoas, tanto de um lado como do outro. Né? Porque elas fazem parte do novo projeto, né? É um novo projeto. Né? Exatamente, porque às vezes, né, então, aquele start again, second start. Né? Então, de você ter aquela
a participação de todos, falar, pô, tem dedo meu aqui, então eu vou fazer isso daqui funcionar. Né? Então, para não ter aquele sentimento da pessoa, pô, nós fomos comprados, agora nós vamos ter que nos adaptar a uma cultura nova, a processos novos. Então, esse é um ponto muito importante. Fica a dica, hein? Quantos anos foram de Santander? Ao todo foram 18 anos, né? Quase 19 anos. Que bela carreira. Quase 19 Bastante. anos no banco. Eu me lembro, foi em 2000, né? 2000 que aconteceu a compra do Banespa, Sim. através lá de um leilão. Uhum. E eu lembro que na época, o mercado todo falou, né? Poxa, o Santander fez uma loucura, porque a oferta que ele deu foi muito superior ao segundo colocado, Que era o e Unibanco. talvez o Banespa não vale tudo isso. Não. Mas olhando hoje, especialmente, é muito mais fácil olhar anos depois, foi a estratégia. Não. Porque se ele não tivesse feito isso, ele não estaria do tamanho que está hoje no Brasil e talvez mundo afora, porque a compra do Banespa proporcionou para ele uma abertura para o mercado e para estar nesse Big Three dos bancos nacionais hoje aqui no Brasil, né? Muito importante. Vocês se falavam sobre isso na época? O preço valeu, não valeu? Como é que era essa história? Eu lembro bem, eu estava, na verdade, na faculdade ainda, eu estava fazendo estágio em engenharia ainda, eu estava acompanhando pelo rádio, naquele dia do leilão eu me lembro muito bem, porque eu lembro dos valores, 7 bi, alguma coisa, Exato. foi a compra do Santander, o Unibanco acho que ofereceu 1,5 bi, alguma coisa assim. Era Olha só, a absurdo. diferença era... Itaú e Bradesco Ele queria levar tiraram... de qualquer jeito. Exato, que tiraram a oferta, eu concordo com você plenamente, assim... Aquilo foi, ou a gente está no Brasil ou a gente não está. E aquilo foi, na época, né, o board do banco, né, o Emílio Botin, na época, que era o CEO, o chairman do banco, falou, cara, eu estou no Brasil ou não estou. E muito o que você falou, né, em relação a... O Brasil foi muito pilar, até para momentos que eu estava até morando fora, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, mas o Brasil foi pilar, porque sustentou o banco por muito tempo. Hoje, por exemplo, mais de 30% do lucro do banco é do Brasil. Teve uma época que a maior operação do banco... Hoje é a maior operação. É o Brasil, não é é isso? operação. Depende do câmbio, obviamente, mas... A maior operação é a do Brasil. Então é muito relevante. Né, e a gente na Espanha, né, é um dos líderes ali do mercado. A gente não é o líder aqui, mas a gente tem a proposta de ser o melhor banco. Né, então era o que a gente tinha ali no Santander como... Que é interessante, você não quer ser o maior, mas quer ser o melhor, e que já é um negócio muito legal como fit. Tá sendo né? rico esse nosso bate-papo. Olha que outro insight que ele deu aqui. Mais um. Não importa ser o maior. E as pessoas, né, eu quero ser o maior, eu quero ser o líder. Líder ou maior do quê? Não. Resultado faz a diferença. Empresas, às vezes, que saem comprando nesse afoito de querer ser o maior em número de funcionários, maior em número de contas abertas, maior em faturamento, mas esquece do resultado. O que paga a conta depois é o caixa. Exatamente. É o dinheiro dos acionistas para retornar. E não só isso, toda a estrutura, toda a base, né, Marcelo? A gente sabe que esses processos de aquisição também, eles têm um tempo de maturação. Naturalmente, hoje em dia, eles têm que ter uma velocidade muito grande, mas ele tem que ter um período de maturação. Se você começa a misturar muita coisa, você pode perder o controle. Eu acho que foi muito bem sucedida também a compra do Itaú, ter comprado o Unibanco. Ah, sim. Porém, a velocidade, falando nisso que você falou, não foi igual a do Santander com o Banespa. O Itaú, Unibanco, patinou muito mais tempo para, de fato, conseguirem juntar sistemas. E tudo mais. Eram bancos muito grandes, né? Acho que de tamanho. Mas eu gosto do que você falou, porque eu tive semana passada no interior, e eu cheguei numa empresa, né? Não ainda como board member, mas né, eu te conheci ali o sócio fundador e tudo mais, e pra gente conversar de mercado e tal, e trazer um pouco de experiência. Eu cheguei na empresa e tinha uma placa. O que queremos, né? Queremos ser a maior empresa, não sei o que, de tal setor. Eu cheguei para ele, ó, eu vou discordar, eu gosto da empresa, acho que é uma empresa muito legal, tem uma boa proposta no mercado, tem um bom fit, uma boa solução, mas eu cheguei para ele assim, eu discordo da tua estratégia, você tem que ser o melhor. Se você chegar a ser o maior por ser o melhor, ótimo. Mas não busque ser só o maior, né? Porque aí todo mundo vai... O número pelo número a gente pode conseguir. A gente consegue investir em marketing e ser o maior, mas não vai ter lucratividade nem satisfação dos clientes também. Então... Mas eu queria depois emendar na tua pergunta. 18 anos de Santander. Muita coisa aconteceu, carreira internacional. Conta pra gente aí como é que foi essa trajetória. Isso que eu falei. Então... E aí depois até um pouco misturar com o meu lado pessoal também, de conhecer minha esposa, que eu conheci também nessa trajetória internacional. Então, eu fiquei um período no Brasil, no Santander, solidifiquei aqui, fiz um bom negócio no mercado de capitais, né? E aí eu fui convidado nesse inteirinho, nesse período, para ficar um tempo em Nova York. Então foi a primeira experiência internacional, eu sempre sonhei em
ter no mínimo uma experiência internacional, um pouco também dos meus antepassados, de ter essa conexão, vamos dizer, cultural também. Então, eu sempre senti que me faltava isso, né? Eu não cheguei quando era novo, até por condições econômicas de fazer... Algumas pessoas faziam também intercâmbio fora. Então, eu tinha essa dívida comigo mesmo e uma coisa que eu fui buscar e cativei, vamos dizer assim, né? Então, eu tive essa oportunidade de ir para fora, abracei, e é um pouco também de cultura, né? Porque eu percebi que o banco globalmente não tinha a mesma cultura, por isso que eu falei que era um banco de união de bancos, né? Vamos dizer assim, uma cooperação internacional de bancos, mais do que uma empresa multinacional, né? E ele não tinha o porte nos Estados Unidos que tinha no Brasil, né? Não, é outro Até outro hoje porte, não tem. É outro porte. Lá a gente tinha uma participação num banco americano, que depois a gente acabou comprando com a crise e tal, não sei o que, comprando a maioria do capital, mas não estava nem ligado ao grupo, né? Então tinha algumas participações, mas eu estava em Nova York. Nova York você era ali Tava ali, era aquelas equipes de automobilismo, você estava ali atrás tentando participar da corrida, né? Final de semana no Central Park. Estava fazendo pro Central Park. Chato. Mas foi legal porque você... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com 26. Jovem, 26. Que legal. Moleque. Garotão. E aí eu tive a oportunidade, obviamente, de trabalho, de trabalhar com a América Latina, porque o que a gente fazia era a emissão de empresas brasileiras e latino-americanas nos Estados Unidos, no mercado internacional. Então foi muito legal também ter uma cultura também de exposição com outros países, ver a diferença de uma empresa, como é que o argentino trabalha, como é que a empresa mexicana trabalha, colombiana, peruana, enfim, tive contato com todas essas empresas, né? Foi muito interessante. Como é que os outros bancos também, né? Como é que é o modo americano de trabalho, que é um modo muito pragmático, né? E eu tinha um pouco isso do Boston, mas talvez não ali na flor da pele, de uma cidade como Nova York, que é bem ali, você está sentindo que o cara, você vai disputar, literalmente como nos filmes, né? O táxi quem pega e o cara tá chegando no elevador, ele não segura para você porque ele quer chegar primeiro na reunião. Então não tem essa gentileza nu e cru. Nos filmes é isso mesmo que acontece na cidade. Então não é os Estados Unidos como um todo, mas Nova York é uma cidade bem mais bruta. Então eu aprendi, não a ser bruto, né? Mas a saber... É mais individualista. Individualista, né? exato. E é interessante você ver também como é que a própria empresa na qual você trabalha, como ela enxerga o teu país, você estando de fora. Né? Como é que é a avaliação do Brasil, como é que é a avaliação dos outros países da América Latina, por exemplo? Né? Como que isso é considerado dentro de uma empresa global feita em Santander? Olhar de fora. Isso é interessante. Eu tive essa passagem muito mais pra frente até. Depois eu voltei pro Brasil. Eu conheci minha esposa, né? Felizmente, ali em Nova York também. Conheci ela lá em Nova York? Conheci ela em Nova York. Mas brasileira? Não, ela é argentina. Argentina. Ítalo-argentina. Depois a gente namorou à distância e tal. E aí, um ano e meio depois, quando eu voltei pro Brasil, eu entrei no programa de formação de executivos do Santander, global. E aí eu fui pra Europa. Eu fui para Londres, né, primeiramente, aí a gente chegou a ter essa decisão, né, no nível pessoal, falou assim, olha, a gente vai engajar numa coisa mais séria, num casamento, ou, né, e aí ela topou, ela teve que, né, primeiramente abrir mão do carreira dela e tal, foi para Londres, ela estudou, fez um mestrado lá, mas eu fui para Londres. Aí em Londres eu senti muito disso de como é que eu podia vender. Porque quando eu cheguei em Londres, tava ainda na crise, né, de 2008, 2009. Eu cheguei no comecinho de 2009. A Inglaterra também estava ali no olho do furacão. O Santander estava comprando... Ele era a formação de 3 bancos. Que ali estava chegando naquele momento, tinham acabado de se comprar por causa da crise e tal. Estavam os ativos mais baratos, o banco tinha acabado de comprar. Tinha o Web, que era um banco ali, que era mais o Santander, vamos dizer assim. E ele comprou outros 2 bancos. E a gente estava nesse meio dessa fusão ali de 3 partes, que eram bancos totalmente antagônicos, né, de culturas e tudo mais, a gente foi sentindo aquilo na pele, né, e aí quando eu cheguei lá, a minha função era porque era uma função de executivo, olha, tinha uma assignação para aquele período que eu ia ficar em Londres, e o meu chefe, que era o VP executivo do banco, falou, olha, eu acho que você tem pouco tempo para fazer o que você tem que fazer aqui na tua asignação, eu vou te dar um outro desafio, que é, de fato, você tem que tocar essa área. Eu falei, pô, mas eu vim fazer parte da área, não tocar a área, né, não reportar para você nesse sentido de... Não, mas eu quero que você faça isso, esse é o teu desafio. E aí eu cheguei em casa e falei, pô, o cara mudou totalmente, não sei o quê. Vamos embora. Tô aqui pra isso. E aí eu com 26, 27 anos... Não, eu já tinha ali 28 anos, né? Tenho com o desafio de, num país estrangeiro, cultura muito diferente, porque assim, por mais que você leia livros e veja filmes, né, né, da Inglaterra, né? Puta, a cultura não tem nada com a americana. Então eu acho, eu conheço, eu já estou nos Estados Unidos, a cultura deve ser parecida. Pô, não tem nada a ver. É muito diferente, é uma outra cultura. E eu tive que me adaptar rapidamente e com pessoas muito mais sêniores, vamos dizer assim, do que eu.
Só que eu tive que aprender como é que eu consigo trabalhar e mostrar um valor para essas pessoas e de poder trabalhar em conjunto para que um cara, pô, com 30 anos a mais de experiência do que eu tenho, consiga ver algum valor em mim. Eu falei, cara, outro país, de um outro país, né? País que eles gostam também, eles não são, né? Pode ser primeiro mundo, vocês não são, né? Eles têm um pouco disso também. Eu falei, cara, a única coisa que eu consigo realmente provar e que eu sou bom é que eu estou bem mais tempo no Santander. Eu já trabalhei em outros lugares, eu conheço outras geografias, conhecia Brasil, conhecia bem a América Latina, conhecia bem os Estados Unidos, onde a gente está trabalhando no banco. E aqui esses caras nem conhecem que é o Santander. Então, eu já tinha algumas conexões na Espanha. Eu falei, cara, eu vou vender essa solução para eles, como eu sou o cara sou cara de conexão. Não vou muito interferir no trabalho deles no dia a dia. Vou conhecendo aos poucos para depois interferir, ver o que eu posso melhorar, aprimorar. Então, foi muito disso, de, como o espanhol gosta de falar, a mão esquerda, né? Que é a mão invisível. Então, você cumprimenta o cara com a mão direita, tá, mas a mão esquerda tá, né? Tá nos bastidores fazendo né? Não tá roubando a carteira dele, mas tá fazendo outras coisas e fazendo acontecer. Então, quando uma mão está aqui na visão, a outra mão está trabalhando, né? Nos bastidores, vamos dizer assim. Então, e foi como eu conquistei. Aí você conquista uma pessoa do time, a segunda, a terceira, aí o time inteiro vem. E aí tem pessoas que talvez não tenham o fit cultural, né? Como a gente falou já, aí você tem que... E eu tive o primeiro desafio de começar a mandar a gente embora, contratar, não sei o quê. E aí você tem esse desafio também. Foi uma experiência riquíssima, assim, de vida, obviamente, mas tanto pessoal, mas profissional, foi assim... Eu viajei pelo Reino Unido inteiro, né? Você conhece, eu fui até Aberdeen, que é lá em cima, né? Que é a zona petrolífera da Escócia, né? Mas que é muito importante para eles. Eu fui para o interior da Inglaterra, fui para Birmingham, que é também mais industrial. Fui para várias, assim... Você faz reunião de trem, né? Vai voltar no mesmo dia de trem, então isso é muito engraçado. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei quase 2 anos na Inglaterra. E aí voltou ainda pelo Santander? Voltei, não, aí nesse inteirinho também, parte do programa internacional era também uma segunda etapa do programa, para mim foi para ir para a Espanha. Então eu fiquei mais ali quase 2 anos também na Espanha. Então eu saí desse período, né, de Inglaterra, muito interessante, muito rico. Aprendi que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E aí eu fui para a Espanha, onde eu já tinha realmente bons contatos. Mas para mim foi interessante trabalhar no coração do banco, de fato, onde está o centro político, o centro de comando do banco, sim, né? Mas todos esses contatos. Eu voltei a trabalhar mais com a América Latina, que era o meu, vamos dizer, o meu forte, né? Meu footprint, vamos dizer assim, de trabalho. E uma coisa muito interessante, com o comércio exterior. Então, muito nacional, essa cabeça minha de expansão para fora, entender outros mercados. Então, será um dia trabalhando com o pessoal da Coreia para uma exportação para o México, outro dia o pessoal do Brasil exportando para a China. Quer dizer, então você tinha muita interação com muitas culturas, de manhã falando com o pessoal, sei lá, da Ásia, à tarde falando com o pessoal dos Estados Unidos, com alguém do México, que estava às 7 horas. Eu me lembro de alguns calls que eu tinha que fazer. Eu estava em casa já, né? Porque o México da Espanha são 7 horas de diferença. Então, eu estava lá meia-noite fazendo call com os caras, porque estava às 5 da tarde. E para ele estava normal. Você estava fora do Brasil, na época ainda... Fernando Henrique ou já tinha... Não, já ali já era Lula e Dilma, né? Eu peguei, foi esse período eu acho que o segundo mandato do Lula, que eu fiquei fora, e depois com a Dilma também. Até sem entrar aqui em nenhuma questão política, claro. Né? A Board Academy ela é neutra nesse sentido, mas você, estando lá fora, num banco estrangeiro, sim, que tem investimentos no país, gerou um barulho naquele momento, quando o PT, enfim, assumiu... Quando eu estava lá fora, já estava, acho que um período que o pessoal reconhecia muito bem o governo lá fora, do Lula, principalmente, quando eu fui, que era 2000... Eu fui em 2006... Até porque o primeiro mandato foi muito bom, né? Exato. E até na crise também, eu acho que teve uma boa resposta, né? Contracíclica, né? Então, em 2008 também a resposta do governo foi boa naquele momento, a visão lá de fora foi essa, né? E quando eu fui, quando eu cheguei na Inglaterra, estava aquela capa da Economist, que era o Cristo decolando. E eu participei também, em Londres, eu participei também da Câmara Brasil, Reino Unido, então participei de alguns eventos também. Tinha muito encontros ali de BNDES, Petrobras, enfim. O Brasil tinha muita coisa lá fora e estava com uma boa marca, uma boa visão. Sim. Quando eu estava tanto em Nova York... Investment Grade, exato, a bola da vez, o BRICS então, e várias coisas, né? Tinha muito disso também. E depois, em 2012, como eu falei no começo, né, o Santander sustentou... Em 2012 teve a crise dos PIGs, né? Que era o Portugal, a Irlanda, a Grécia e a Espanha, né? Então, a Espanha sofreu muito naquela época e para o grupo Santander, para o Brasil, era, cara, por favor, me ajude. Então,
O Brasil naquela época ainda não, né, em 2012 ainda estava obviamente surfando uma boa onda de economia e tudo mais, de crescimento. Então, naquela época, uma visão muito positiva. Isso sempre teve uma visão muito positiva sobre o Brasil, de longuíssimo prazo. Então, apesar dos governos, a visão do banco sempre foi de investimento, de crescimento, de orgânico ou inorgânico, sempre tem uma excelente visão sobre o Brasil. Eu nunca tive a impressão de ver o Santander desacelerar no Brasil. Sempre foi avante. Pode reduzir um pouco a velocidade, mas sempre foi avante. Então, no caso do Santander, eu não senti. Eu senti lá atrás, como eu falei bem no Boston, mas ali sempre que, nos anos 2000, 90, sempre que trocava governo, dava uma... E teve crise da Rússia, da Ásia, a bolha dos anos 2000 os vários planos, .com, depois né? dos vários planos de e aí governo teve, mas depois também que o próprio governo, o primeiro governo Lula, adotou uma política econômica uma fiscal bastante restritiva, né, e seguiu a economia, o plano econômico que estava sendo feito, acho que a visão foi muito boa. Mas não. 2 anos de Espanha, aí volta para o Brasil ou não? Volta para o Brasil. E aí foi difícil, porque do lado pessoal, a Espanha é um país... Você não tinha ainda uma casa sua, casado, uma casa fechada aqui no Brasil, né? Você estava há 4, 5 anos rodando aí. Mas sabe que foi interessante? Porque antes de ir, eu tive a oportunidade, a fortuna de comprar um apartamento e eu reformei o apartamento para morar. E aí eu fui convidado para morar fora. Eu falei, o que eu faço agora, né? Então eu deixei o apartamento, aluguei, etc e tal. Enfim, a família usou um pouco também. E aí o apartamento ficou. Então eu tava novinho em folha, eu nunca tinha usado apartamento. E quando eu voltei, a gente veio morando nesse apartamento que eu tinha comprado antes, né? Então, mas não, eu não tinha um lar, né, como você falou, bem no Brasil, né? Então foi a primeira... E na verdade com a minha esposa, que não tinha morado aqui, então foi algo também pra gente também se reacostumar. Foi uma decisão muito difícil, porque a Espanha é um país muito agradável, assim, em termos de clima, né? Apesar de estar no... Você ficou em Madrid? Eu fiquei em Madrid. Apesar da Europa, em geral, tem um clima muito mais frio, a Espanha dentro da Europa tem um clima muito, muito ameno, luminosidade, assim, fantástica. Você está... mesmo no inverno, né, eles roubam um pouco o horário, porque eles deveriam ter o mesmo horário da Espanha, da Inglaterra e de Portugal. Mas eles acabam tendo o mesmo horário da Alemanha, de outros países. Então, escurece muito tarde, mesmo no inverno. Tarde, digo, 6 horas da tarde, que é tarde, vamos dizer assim, pro padrão, é tarde. Né? Nos outros países é 3h30, 4 da tarde. Né? Então você tem uma vida muito legal, a comida é muito legal. É quase uma vida brasileira na Europa. Não tem todas, né, as facilidades que a gente pode ter aqui no Brasil. Mas, então foi difícil pro lado pessoal. Por outro lado, do lado profissional, eu sentia que eu tenho muito mais para entregar, ainda estou novo. E o Brasil precisa muito mais de mim. E eu sabia que, no teu país é muito mais valorizado do que, obviamente, lá. Então, as oportunidades... Foi uma oportunidade muito interessante do Santander para voltar, para liderar o time aqui, um time de operações, vamos dizer, estruturadas de comércio exterior. Para cá. Então eu fiquei há quase 10 anos, né, nessa área do Brasil para montar o negócio e para desenvolver. Então para mim foi muito interessante voltar. Foi um desafio, né, porque a cultura, né, eu já tinha acostumado com a cultura de outros países, eu tive que readaptar a cultura brasileira. Né? Não, e vamos lá, né? Tem a questão cultural sem dúvida alguma, Sim. Clima, comida, enfim, uma série de coisas. Mas no final do dia tem o dinheiro também, né? Uma coisa é você receber em Nova York em dólar, claro, vai gastar em dólar também, receber em Libra, em euro e depois voltar para o Brasil, né? Essa é a dificuldade dos jogadores de futebol retornarem, né? Então qualquer um que vai para fora e experimenta isso, o retorno, você tem que fazer conta, né? Sim, isso sim. Então tem muitas ponderações, enfim, família está mais próxima, enfim, da minha esposa a gente está mais próxima aqui da América do Sul, então ponderou também coisas pessoais também e a gente acabou decidindo voltar. Não tinha filhos ainda? Não tinha filhos ainda, então a gente decidiu aí voltar. Foi um período riquíssimo, aprendi muito, enfim. Quanto tempo Santander? Depois disso ainda no Santander? Mais 14 anos, sei lá? Não, foram 2012 foram 9 anos, né? Um pouco mais de 9 anos e meio mais ou menos aí no Santander, quase 10 de volta aí. Então foi bastante tempo também no Santander. E por onde você passou dentro do Santander? Chegou a diretoria, vice-presidência, superintendência? Superintendência, né? Então aí quase... no banco tem muito aquele trade-off, né? Às vezes o diretor, você quer, quanto a mais para ser diretor estatutário, né? E banco no Brasil tem algumas limitações ali, então você fica também, mas para mim estava... enfim, e aí eu comecei a buscar outras coisas também, porque você começa a falar, eu já... Né, dentro do banco e também fora. E foi um pouco da minha decisão também de
eu tive colegas do Santander, até de outros países que trabalharam, né? Que a gente começou a desenvolver um outro projeto. Depois desses quase 10 anos que eu estava no Santander. E aí também veio pandemia, tal, tudo mais. E aí acelerou outros projetos meus pessoais também de poder, cara, eu acho que eu posso entregar também em outros planos, vamos dizer assim, de empreendedorismo. E aí, no final de 2001, de como acordo com o banco, eu resolvi... 2001, então... 2021. 2021. 2021, final pandemia. do ano. Finalzinho Meio da... pandemia. no final final da primeira onda. E aí eu resolvi trilhar um caminho de empreender. E aí, dentro dos empreendimentos, eu acabei conhecendo também a Board Academy também. Muito feliz também com tudo que eu estou, né, absorvendo, todos os contatos, as conversas, enfim. Os conteúdos são muito ricos. Então, para mim... E aí eu comecei também nessa parte de empreendedorismo, tanto meu, mas se você acaba empreendendo, você acaba tendo outros contatos. Dentro desses contatos, você acaba conhecendo outras empresas, alguma empresa te convida eventualmente para ser um conselheiro, ainda talvez alguma outra pro bono, mas tem o objetivo meu, obviamente, de cada vez mais me profissionalizar, obviamente, nessa questão de ser um conselheiro mais e mais profissional. Meu foco é PMEs, né? Eu gosto muito desse mundo. Eu acho que gosto de grandes empresas, mas eu acho que o valor agregado que eu posso trazer é muito para uma PME. É onde mais precisa, de fato, conteúdo humano e colaboração, né? Então, um conselho consultivo, no meu caso, seria... Aqui a Board Academy ela tem esse objetivo, ou propósito, né, melhor dizendo, de realmente ajudar as empresas pequenas, médias, familiares, as startups, né, a seguirem num processo de governança, de crescimento, porque, para não dizer, a maior parte dos empregos gerados, da riqueza movimentada no país, vem dessas empresas. É a grande massa, né? É a grande massa. 90% das empresas que nascem no Brasil, né, segundo o BGE, Sebrae, 90% são familiares. Então, exato. 65% do PIB e 75% dos empregos que são gerados. Quer dizer, é a grande massa. Quer dizer, conseguir levar a governança, né, na medida certa, na hora certa. E é onde mais precisa, né? Porque, exatamente. Olha, você tem, obviamente, as grandes empresas já têm até por si só, seja por autorregulação ou por regulação, elas já têm uma governança bastante boa, você sempre pode melhorar, mas acho que eu vejo a minha contribuição, obviamente, da Board Academy, né, uma gota, né, para essas PMEs é gigante, né? Um negócio que é transformacional para muitas delas, né? Então, qualquer tipo de conselho e governança já é algo substancial, transformador para essas empresas. Então, no que eu puder colaborar com o meu conhecimento, com toda a carga que eu tenho de mercado financeiro, mercado internacional, enfim, do que eu já trabalhei e poder apoiar um empresário, seja uma empresa familiar, ou seja uma empresa já com alguma profissionalização, né, vamos dizer assim, onde eu quero, vamos dizer, focar aí nos próximos anos. Acho que eu tenho muito a agregar nesse tipo de empresa também. A Board Academy ela tem levado ao mercado duas situações. Uma, vocês que estão nos assistindo aqui, que são executivos, que já têm uma grande experiência, como o Thomas, como o Udo, aqui em empresas, e que de repente está olhando para a sua carreira e falando, poxa, eu já passei talvez da metade do meu momento como executivo, muito conhecimento, muita bagagem, seja nacional, internacional, como o caso do Thomas aqui, e gostaria de colocar isso a favor do outro. Você tem alguns caminhos. Você pode se tornar um consultor, você pode se tornar um professor de faculdade, de MBA, pode escrever o seu livro, pode se tornar um palestrante, um mentor, um coach. Mas a carreira de conselheiro também pode fazer sentido para você. Então, se você pensa em utilizar esse seu conhecimento, essa sua experiência em prol do outro, no caso aqui do empresário, de empresas de pequeno, médio porte, familiares como o Udo, que é nosso grande especialista aqui, startups, por que não pensar em um conselho? No caso, um conselho consultivo. Existem diferenças também do conselho de administração, do conselho fiscal, conselho para empresas familiares. Né? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Nos procure. Procure pela Board Academy. Nós teremos o maior prazer em atendê-los também. Mas voltando aqui para o nosso entrevistado, Thomas. Thomas, o tempo está passando aqui e eu já queria emendar aqui talvez com uma ou duas perguntas aqui que a gente costuma fazer para os nossos convidados, que é o seguinte. Poxa, uma trajetória brilhante. O cara teve a oportunidade de parte da carreira fazer no Brasil,
parte nos Estados Estados Unidos, Unidos, parte na Inglaterra, parte na Espanha. Espanha, fora o que ele não contou, né? Que com certeza viagens, enfim, toda uma experiência internacional. Ele vive essa internacionalidade dentro de casa, casado com uma Argentina, não é isso? Então, assim, uma vivência transcultural Sim. incrível, assim, admirável. Mas se esse Thomas de hoje tivesse que olhar lá para o Thomas jovenzinho, talvez entrando na engenharia, trabalhando com o pai, né, tivesse que dar um conselho para aquele Thomas sobre algo assim, faz isso, acelera aqui, não faça aquilo, que conselho você daria? Nossa, que Olha pergunta só, difícil essa pra pergunta- caramba. Eu me enrosquei nessa também, Thomas. Cara, que difícil. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito era muito impaciente no começo ali, de querer fazer tudo rápido, tudo conquistar. Eu acho que tem muito, tudo tem seu tempo. Então, essa calma que eu posso até aparentar, eu fui ganhando ao longo dos tempos com um pouco da experiência e das vivências que eu acabei tendo. Então, acho que o Thomas lá de trás era um cara impaciente, às vezes até explosivo, eventualmente. O controle das emoções é importante também. Então, acho que isso... Porque a gente vai ter no nosso dia a dia, nossa trajetória de carreira, seja lá o jovem lá atrás, ou seja um conselheiro, vai ter pressões gigantes. Ou seja, que você não está esperando. Então, o inesperado que vai acontecer. Eu vi outro dia um empresário falando assim, eu me preparo para o inesperado. O esperado, todo mundo está pronto. Você já está se preparando toda a tua vida para isso. Então, o inesperado é que a gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara? Tem que ter calma, tem que ter... A adversidade vai vir. Então, esse seria meu aconselhamento para o Thomas lá de trás, que era uma pessoa, obviamente, que queria tudo rápido, né, impaciente, etc e tal, e tudo tem seu tempo. Então, para a geração que vem, né, que as coisas vão chegar, mas tem que ter trabalho duro, tem que ter foco e tem que ter paciência. E esperar o inesperado, que isso é o mais importante. Tá vendo? Então, Nós temos filhos jovens, né? Eu vou pedir para o Derek fazer um corte desse pedacinho para a gente mostrar para os nossos filhos, que são hoje, essa geração hoje, ela é super impaciente, né? Exatamente. Então, e de novo, a gente está falando de um tema extremamente atual. Né? A gente vê alguns casos aí de executivos, né, sofrendo de burnout. Por quê? Porque a velocidade, hoje em dia, é astronômica, é muito rápida. As mudanças é a única certeza que a gente tem que as coisas vão acontecer, né? O inesperado que você colocou agora. Então, o conselheiro também ele tem que ter essa percepção e entender o momento daquele executivo. Né? Você estava falando das empresas maiores que já têm a sua estruturação, já tem um conselho de administração por regulação. Mas a gente vê alguns casos de CEOs que estão procurando um conselho consultivo de grandes empresas para ajudar no processo decisório. Né? Então, e aí entra também essa questão... o William Souza fala muito isso, né, nas palestras dele, no Grupo Kainos, né? Ele abre o coração dele. Né? Nós somos humanos, a gente também tem ansiedade, a gente né, tem receios, enfim, a gente fica preocupado. Então, olha só como uma coisa extremamente a Board Academy tem buscado levar isso ao mercado, esse nível de consciência do empresário, de que primeiro ele é um ser mortal. Porque tem muito empresário, qual que é a frase que você usa? Não, em algumas empresas familiares a gente chega, vai falar com o fundador, ele fala, tá, mas se eu morrer... Se eu morrer, quer dizer... Desculpa, acabou o negócio. Ele não pensa em sucessão, não é uma conversa que está na pauta da agenda. Não. E o empresário precisa pensar nisso, de uma forma responsável. Sim. Seja porque, de fato, ele não estará ali à frente daqui a alguns anos, mas porque também esse cara merece descansar. Poxa, trabalhou uma vida inteira, construiu um patrimônio e não vai usufruir disso. A empresa só funciona se ele estiver ali. Então ele não profissionaliza. Profissionaliza no sentido de contratar profissionais para trabalharem no lugar que ele exerceu desde a fundação da empresa, né? Levando governança. E também tendo um conselho para justamente suportá-lo. Exatamente. Cobrir os pontos cegos ou pontos fracos que esse empresário possa vir a ter, que todos nós temos, né? De novo, gente, a velocidade de 5, 10 anos atrás era uma. Hoje em dia a coisa é bem diferente, cara. Se você não tiver... Né? E hoje em dia mais ainda, se você não pegar a oportunidade certa no momento certo, ela passou, ela não vai voltar. Né? Com certeza. Agora, Thomas... E o conselheiro tem essa habilidade. Vou te colocar numa outra berlinda agora, hein? Você está subindo um elevador agora e você tem poucos andares para falar... Elevator pitch. Para falar do Thomas para um empresário que está pensando em montar um conselho ou contratar um conselheiro. Por
por que o Thomas poderia ser alguém interessante para fazer parte desse conselho? Olha, o Thomas é um cara calmo, vai ajudar esse empresário a respirar um pouco e olhar o 360 da empresa dele, olhar com toda a visão, com alguém que tem muita experiência no mercado financeiro, que te dá uma bagagem muito interessante de vários mercados, ou seja, esse empresário quer crescer na América Latina. Pô, eu conheço, consigo ajudar. Já trabalhei na Europa e nos Estados Unidos também, conheço, tenho contatos e posso ajudar. Porque o conselheiro não é só a experiência dele próprio, mas contatos que ele pode ter adquirido ao longo dessa trajetória dele e trazer isso para a empresa também. É muito forte. Então, a gente arrumar uma reunião com alguém que tem um contato XPTO, pô, eu posso ajudar isso. Então, esse é o Thomas, um cara calmo, que vai dar uma visão geral, vai dar autoridade para esse empresário para ele poder buscar coisas fora do país, eventualmente, e dentro do país também, com todo o conhecimento do mercado financeiro e de muito tempo de finanças corporativas que eu fiz. Preciso de alguém para me ajudar a abrir linhas de crédito, para renegociar com o banco. Aproveitando da engenharia civil, construtor de pontes. Exatamente. Bom slogan para você, hein? Esse é bom. Gostei, Udo. Tá vendo? Muito bem. Pagar royalties para o Udo. Thomas, caminhando aqui para o nosso final, da nossa conversa, já estamos chegando aí a 1 hora de conversa. Passa rápido, né? Rápido demais. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando. E aprendendo né, muito com essa bela trajetória. Tem essa limitação, Eu queria saber o seguinte, o que você leu ou está lendo no momento, algum filme, uma série, alguma recomendação que você possa deixar aqui para os nossos telespectadores? Né? A gente sempre aprende também através da leitura, dos filmes, dos seriados, e de repente algo que você viu aí ou está vendo por aqui pode deixar como recomendação. Olha, alguns livros interessantes que eu nas últimas épocas eu tô vendo. Tem um que é muito legal, que é a Escola da Vida, que é uma coletânea do Ricardo Bellino, que é uma coisa que é muito interessante. Na verdade, são trajetórias de vários empresários de sucesso e por que eles, com a Escola da Vida, né, que é o que ele usa como uma filosofia, conquistaram ao longo dessas suas trajetórias. Então, esses exemplos de vida é muito interessante para tanto o empresário como os conselheiros olharem aquilo e falar assim, pô, qual que foi para aquela pessoa o X da questão, onde ele resolveu. Então, são biografias? Biografias, mas é uma coletânea, vamos dizer assim. Né? Certo. Então, chama A Escola da Vida, Ricardo Bellino. Ele fez a primeira edição há 15 anos atrás, agora relançou uma nova edição esse ano também. Então, o Ricardo Bellino tem uma bela biografia. Tem. Interessante. Aprender com pessoas que já traçaram uma jornada é muito relevante, né, Udo? A gente sempre fala, né? A gente pode aprender pelo amor e pela dor, né? Então, às vezes, você pode experimentar e pelo menos ter indícios ou dicas, né? De outras experiências. Isso é muito Porque eu volto sempre naquela questão que eu falei no começo de como é que o Banco Americano tinha a visão, né? De formar as pessoas. Uma vez você tem a cultura, o fit, o hard skill, você ganha. Você pode ser treinado em vários hard skills, mas se você não tem o soft, você não tem aquela cultura, né? Então, para mim, a experiência de vida desses empresários, de como é que eles chegaram lá, por mais que eu tenha ou não tenha formação, mas que a Escola da Vida formou essa pessoa, né? Que ele enfrentou desafios reais da vida real, né? E é o que o conselheiro vai ter também. Então, ele vai ter também desafios ali de, como é que ele pode aconselhar aqueles executivos, aquele CEO, se ele também não... Ou ele teve, ou ele também tem que buscar experiências de outros. Então, acho que ler biografias de pessoas de sucesso também é interessante para ver. E ali certamente vai ter histórias boas e histórias ruins também. Não é todo mundo, né? Não é só mil maravilhas também. Então, vale a pena aí a leitura também. E olha como é interessante. Você vê em muitas empresas familiares, aqueles fundadores, alguns deles não têm nenhuma formação acadêmica. Verdade. Não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, mas pela própria necessidade e pelos soft skills, pela mentalidade, pelo mindset que eles têm, né, eles chegaram onde chegaram. Né? Então, e hoje de manhã eu escutei essa frase, né? Eu não contrato pelo currículo, eu contrato pela cultura da pessoa, pelo que ela é, pelos valores, pelos princípios, pelo propósito. E depois eu formo essa pessoa. A gente aprendeu hoje aqui que, mesmo você sendo formado em engenharia, você pode atuar na área financeira. Mesmo você tendo diversos hard skills, você vai depender dos soft skills para conseguir dar os próximos passos. E eu costumo falar que na nossa formação do PFCC e também no nosso Board Series e diversos encontros que nós temos aqui na Board Academy, que o conselheiro ele precisa ter uma mudança de mindset. Ele era, ou ainda se estiver na ativa, um executivo, um empresário, mas como conselheiro, ele precisa mudar
essa forma de enxergar as coisas. Ele não executa mais, ele não dá ordens mais, mas ele apoia alguém que vai fazer isso. E uma das frustrações de alguém que quer se tornar conselheiro é: eu tô vendo ali para fazer, eu quero chutar a bola, mas é ele que vai chutar, não sou eu. E pode ser que ele não chute, que ele decida dar o passe. Então a gente também tem que aprender, para ser conselheiro, que a gente vai dar boas opiniões, boas recomendações, fazer boas perguntas. Mas quem vai executar é o CEO, né? É o executivo, é o empresário, é o empreendedor. Então fica aqui essa dica também para você, conselheiro e conselheira. Udo, últimas palavras aqui, caminhando para o nosso final. Eu vou pegar um gancho no que você acabou de Vamos falar. lá. Mas, gente, a gratificação que você tem em fazer uma boa recomendação, uma recomendação extremamente estruturada, sólida, baseada em conhecimento e experiência, é tão gratificante quanto executar. Com certeza. Então, gravem isso. Eu sei que essa mudança de mindset, por vezes, ela é dura, como você mencionou, né? Você está acostumado a estar no timão do navio, né? E depois você vai estar ao lado ali só dizendo qual que é a direção. Você vai estar no mastro dizendo Exatamente. qual direção analogia. tomar. Tá joia? Então, guardem isso. Muito bom. E agradecer o Thomas Obrigado a vocês. pela presença, Obrigado. pela contribuição, pela sua história, por compartilhar tudo isso e deixar esses insights extremamente importantes para todos vocês. É isso mesmo. Parabéns pela carreira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por fazer parte aqui da nossa história como um board member ativo. Isso é muito importante dizer também. Hoje nós somos aí mais de 1.700 board members, mas a gente sabe que nem todos são ativos. E você é uma pessoa a qual a gente tem profunda admiração, carinho. Conte sempre conosco aqui da Board Academy também. E deixe aí as suas últimas palavras, recomendações. Se quiser deixar nome de empresa, redes sociais, fique à vontade. Legal. O momento é seu. Não, agradecer você, Marcelo, e você, Udo. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu acho que o que vocês fazem aqui no podcast de trazer conselheiros para falar experiência de vida e tudo mais é um exemplo para quem acompanha a gente, né? Tanto os conselheiros da Board Academy, mas quem tem a vontade de, no futuro, poder seguir esse tipo de trilha, vamos dizer assim, super importante. E nessa mesma toada, assim como deu o exemplo do livro da história da Escola da Vida, a própria Board Academy também, o livro Os Conselheiros também, vai nesse caminho também de dar aí a trilha de cada um dos conselheiros, de como fez a trajetória até aqui, e que sirva de exemplo também para conselheiros futuros, atuais ou futuros, que queiram também trilhar esse caminho tão bonito também, que é estar do lado de fora, né? Como o Udo falou bem, né? Deixa o pessoal no timão ali, você está só olhando de fora ali e não poder tocar, mas também sendo parte daquela conquista daquela empresa, daquele empresário. Legal, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. A você que nos assistiu até agora, meu muito obrigado em nome da Board Academy. Se você gostou desse episódio, convido você a clicar aí no curtir da sua rede social. Se você gostaria de acompanhar os próximos episódios também, no seu sininho aí você pode marcar para ser avisado toda vez que nós estivermos ao vivo aqui com mais um episódio de Os Conselheiros. Deixe seu comentário também, nos ajude aí a estar sempre melhorando e evoluindo nesse programa. Um grande abraço a todos vocês. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. Udo, meu parceiro, obrigado mais uma vez Eu juntos que agradeço. aqui. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau. Abraço.